E agora, para falar sobre fundos de investimento, vamos chamar o nosso especialista Eduardo Tavares. Bom dia, Eduardo. Salve, pessoal. Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, pessoal que está assistindo a nossa live aí. Vamos falar de fundo de investimento. É o seguinte, Amanda, preparei aqui um negócio interessante, né? A gente está hoje no dia 12 de julho, né? 12 de julho, comecinho do segundo semestre. Então é normal que o pessoal de mercado faça uma retrospectiva do que aconteceu no primeiro semestre, né? E hoje eu vou falar de um fundo de investimento que foi um dos campeões do primeiro semestre, um dos campeões de desempenho, né? Só que antes de falar desse fundo, eu vou falar sobre um dos critérios que foram usados para chegar à conclusão de que esse fundo foi um dos campeões, né? Não foi só em termos de rentabilidade absoluta, mas tem um indicador que a indústria de fundos usa bastante para analisar fundos de investimento e que ele é fácil de usar e você vai poder usar também para analisar quando você quiser investir em fundos de investimento. Então, vou pedir para o Matheus compartilhar minha tela aqui, porque eu vou falar do maravilhoso índice de Sharpe. Olha só que legal, né? Vou falar então de índice de Sharpe, que eu modestamente chamei de um indicador mais útil para avaliar fundos de investimento. Na minha opinião, é mesmo. Por quê? Porque ele não é difícil de entender e ele também ele é uma métrica bem precisa de avaliação, né? Ele ajuda muito a avaliar fundo de investimento e ele não é difícil de encontrar. Você encontra essa informação em vários sites, né, que te dão o índice de Sharpe ali dos fundos de investimento. Então, rapidinho, antes de falar do fundo, deixa eu falar rapidinho do que é esse indicador, né? Primeiro, ele foi criado por um economista lá nos anos 90, né? O William Sharpe criou esse índice. Se você conhece um pouquinho de finanças, provavelmente já ouviu falar no William Sharpe. Ele é um dos grandes nomes aí das finanças modernas, né? Então, o que o índice de Sharpe ajuda? Em que ele me ajuda, né? Ele me ajuda a comparar fundos de investimento entre si. Então, eu consigo olhar para o desempenho de dois fundos e usando um critério que é mais objetivo, eu consigo entender qual que está desempenhando melhor, né? Qual gestor está desempenhando melhor. Então, outra coisa que ele é interessante, né? Ele mostra qual fundo vai trazer o melhor retorno correndo o menor risco possível. E esse é o grande objetivo da gente quando a gente investe, né? É conseguir sempre o melhor retorno correndo o menor risco, certo? Claro que quem é mais. Quem tem um maior apetite, quem é mais dado ao risco, não vai se importar em correr um risco maior, mesmo que o retorno dele, o incremento de retorno dele não seja tão absurdo. Mas sempre que eu for correr mais risco, eu vou querer mais retorno, né? Obviamente. Então, tá aqui a fórmula do índice de Sharpe. Aí a galera começa a ficar ofegante, né? Por causa da fórmula matemática, mas você vai ver que ela não é difícil, né? Então, deixa eu pegar aqui o pointer do mouse aqui para ir mostrando. Aqui, ó, pronto. Tá aqui a mosquinha, né? Então, aqui a gente tem a fórmula do índice de Sharpe, né? O índice de Sharpe a fórmula dele é a seguinte. Você vai considerar o retorno do ativo que você está analisando, então, no caso, o retorno da carteira de um fundo de investimentos, menos o retorno do ativo livre de risco, né? Então, o que é o retorno do ativo livre de risco? O ativo livre de risco, ele é relacionado a um mercado específico, né? Então, aqui no mercado brasileiro, a gente considera algo ali como o nosso ativo livre de risco. Se você for pegar um mercado americano, eles têm outra referência. Se você for pegar um mercado global, você também vai ter uma referência que ajuda a raciocinar em termos de retorno de ativo livre de risco. Então, quando a gente está pensando em mercado global, normalmente são os títulos públicos dos Estados Unidos, que são considerados retorno do ativo, são considerados o ativo livre de risco, os ativos livres de risco. Aqui no Brasil, o que a gente vai considerar ativo livre de risco? Um título público, né? Mais especificamente um título público atrelado a Selic, o Tesouro Selic, né? Tem gente que considera o CDI, por exemplo, como referência de rentabilidade livre de risco, e é mais ou menos isso aí. Por que a gente considera isso aqui no Brasil? Porque quando você pega um título público, o que acontece? É o governo tomando dinheiro emprestado do investidor, e para isso ele vai remunerar esse investidor pelo empréstimo. Tá aí, então, a rentabilidade do título público.
E aí o governo, a gente assume que é livre de risco, por quê? Porque o governo imprime dinheiro. Se o governo não tiver dinheiro para pagar uma dívida que ele tem com o investidor, ele vai lá, liga a impressora, vou imitar aqui o Felipe Garran, faz imprime o dinheiro, né? E pronto, tá pago. Por isso que a gente considera livre de risco, porque para que o governo dê um calote no investidor, precisa acontecer um negócio muito grave. Se você tomar um calote do governo, eu diria que essa vai ser uma das suas menores preocupações, porque vai estar acontecendo tanta desgraça além disso, você nem vai lembrar que você tomou um calote do governo. Então a gente considera aí ativo livre de risco. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Quando eu faço o retorno do ativo que eu estou querendo analisar, menos o retorno do ativo livre de risco, o que eu estou fazendo? Eu estou vendo o quanto esse ativo ganha a mais do que o ativo livre de risco. E o que eu faço aqui? Eu divido essa subtração pelo risco do ativo que eu estou querendo analisar. Essa letrinha aqui, né? Ela é uma letra grega que a gente usa para representar o desvio padrão, que é uma medida de risco, né? O quanto os retornos vão se desviar da média, de modo geral, grosso modo. Beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o risco, o retorno adicional que um ativo vai ter em relação ao ativo livre de risco, né? Ativo livre de risco rendeu isso aqui, o ativo com risco rendeu um pouquinho a mais. Eu estou considerando essa diferença. E eu estou relacionando esse retorno a mais com o risco do próprio ativo. Então, essa que é a ideia, essa que é a conta que se faz. Você, investidor, precisa fazer essa conta? Amanda, você precisa fazer essa conta? Não, porque tem vários sites, né? Depois a gente pode até colocar nos comentários lá do vídeo, quando ele ficar armazenado lá no YouTube, tem um monte de site que você acha essa informação, é tranquilo. Beleza. Aqui, então, a legendinha explicando o que é o que, né? O RI é o retorno do fundo, no caso, é o que eu quero analisar. O RF é o retorno do ativo livre de risco e aqui é o desvio padrão do fundo, né? O risco do fundo medido pelo desvio padrão, que é uma medida estatística aí que é usada para medir risco. Beleza, falei aqui um monte de coisa matemática, mas vamos para o que interessa. Como é que eu uso, né? Então, Amanda, eu te perguntar uma coisa aqui, ó. A gente tem aqui esses dois fundos, né? Isso aqui é real. Eu peguei dados da indústria de fundos aí da sexta-feira, tá? Isso aqui é o que está acontecendo hoje no mercado. Então, a gente tem aqui o fundo 1, que deu um retorno de 31,63% em 12 meses. Qual que foi o risco dele? Qual foi a volatilidade, né? Qual que foi o desvio padrão? 18,08. E o fundo 2, uma rentabilidade, um retorno em 12 meses de 34,8, com um desvio padrão com uma vol de 23,75%. Aí eu pergunto, qual fundo é melhor? O que você diria? Olha, eu iria no fundo 2. Você iria no fundo 2, certo? Por quê? Porque ele tem um retorno melhor? Isso. Mas olha só, você percebe aqui que ele tem um retorno melhor, mas ele também correu mais risco. Então é meio que esperado que ele tenha um retorno melhor, porque ele está se arriscando mais, né? Quanto mais risco você corre, você está buscando um retorno maior. Quanto mais retorno você está buscando, mais risco você vai ter que correr. Agora, fica difícil, olhando só para esses dados, da gente saber qual foi o melhor fundo, porque será que esse retorno a mais que o fundo 2 teve justifica esse aumento de risco? Será que está diretamente proporcional? Será que deveria ter sido mais ou menos risco? Poderia ter sido menos risco para conseguir esse retorno a mais? Você percebe que fica difícil da gente fazer essa relação. Por isso que o índice de Sharpe ajuda a gente. Olha só, quando você calcula o índice de Sharpe para esses dois fundos, você vê que o fundo 1 foi melhor do que o fundo 2. O fundo 1 teve um índice de Sharpe melhor, maior do que o fundo 2. Então, qual que é a ideia do índice de Sharpe? Ele vai me dizer quanto de retorno um ativo, nesse caso a carteira do fundo, né? Quanto de retorno essa carteira do fundo vai ter a mais do que o ativo livre de risco para um ponto de risco a mais que ela assume em relação ao ativo livre de risco. Então, ela vai correr um ponto a mais de risco do que o ativo livre de risco. Quantos pontos de retorno a mais ela vai ter para esse um ponto a mais? Então, o fundo 1, quando ele
assume um ponto de risco a mais do que o retorno do ativo livre, do que o ativo livre de risco, ele vai me dar 1,68 pontos de retorno, certo? A mais do que o ativo livre de risco. O fundo 2, quando ele corre um ponto a mais de risco em relação ao retorno, em relação ao ativo livre de risco, ele vai entregar 1,37, então ele entrega menos retorno em relação ao ativo livre de risco para um pontinho de risco que ele corre a mais. Então, quando eu uso o índice de Sharpe, eu consigo comparar dois fundos diferentes. Aqui, com esses dados só de risco e retorno dos fundos, não fica muito claro, não fica óbvio qual fundo foi melhor, porque eu não consigo medir se esse risco a mais justifica esse retorno a mais, se deveria ter sido um retorno muito maior ou não, enfim. Agora, quando eu uso o índice de Sharpe, eu coloco todo mundo ali no mesmo patamar e consigo avaliar. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo que o fundo 1 tem um Sharpe melhor, portanto, ele tem um desempenho melhor. Ele entrega mais retorno para um pontinho de risco a mais do que o ativo livre de risco. Ele entrega mais retorno do que o fundo dele. Com certeza. É uma medida muito boa para você avaliar fundos, né? Você vai pegar dois fundos que você não teria a menor ideia de qual que está indo melhor, porque simplesmente olhar o retorno, que no caso do fundo 2 foi maior, não ajuda muito. Porque e se ele está correndo muito mais risco do que deveria, do que poderia correr para entregar esse retorno? Agora, com o Sharpe, eu consigo avaliar. Olhando daqui, eu falo, o retorno foi maior, mas aí o risco 23, de 18 para 23, não é tanto assim. Aí você, olhando só números, é difícil de medir, verdade. Exatamente. E o Sharpe me ajuda a visualizar muito melhor, né? Agora, o que você precisa lembrar, então, para o índice de Sharpe? Quanto maior, melhor. Então, fundos com maior índice de Sharpe são melhores do que os fundos que têm índice de Sharpe menor. Segunda coisa, comparar sempre fundo do mesmo tipo, né? Não faz sentido você comparar um fundo de ações com um fundo de renda fixa, um fundo multimercado que está mais em juros e moeda, com um fundo multimercado que está mais no mercado de ações. Você tem que tentar comparar sempre fundos do mesmo tipo, né, que tem características parecidas, que aí essa comparação fica mais eficiente. Os fundos que eu peguei no exemplo são dois fundos de ações, tá? Então, estou comparando dois fundos do mesmo tipo. O que mais? Preferir fundos com índice de Sharpe maior que meio. Essa é meio que um padrão, né? Você vê artigos, você vê pesquisas, e o sugerido é procurar fundos com índice de Sharpe maior do que meio. Índice de Sharpe menor que zero, nem pensar. Nem faz sentido, né? Você pensar no índice de Sharpe menor que zero. Por quê? A gente volta aqui na fórmula, ó. Deixa eu voltar aqui na fórmula. Se o índice de Sharpe for menor que zero, a gente está falando que o retorno do ativo que você está analisando, no caso do fundo, ele vai ser menor do que o retorno do ativo livre de risco. Então, nem faz sentido você escolher esse ativo, certo? Você investe logo no ativo livre de risco, que você vai ter mais retorno do que investindo no fundo que você está estudando, né? Porque para o índice de Sharpe dar negativo, o RI tem que ser maior, tem que ser menor que o RF. Então, a gente está falando que o retorno do ativo livre de risco, o retorno lá do Tesouro Selic, é maior do que o retorno do fundo. Então, investe no ativo livre de risco. Você vai ter mais retorno e não vai correr risco. Então, índice de Sharpe negativo, nem pensar. O que mais? Tentar usar horizontes mais longos, né? Então, acima de 12 meses, né? Torna a sua comparação, o seu estudo mais preciso. Você tem um resultado que vai te indicar melhor qual é o desempenho daquele fundo. Aí você vai e me fala, pô, mas você acabou de falar que a gente vai conversar sobre um fundo que foi o campeão do semestre. E aí você está me dizendo para usar horizontes mais longos? Calma. A avaliação que foi feita considerou um período mais longo. Eu vou até trazer dados de mais do que 6 meses aqui. No próximo slide você já vai entender. Mas quando for olhar para índice de Sharpe, tentar olhar para esse índice de Sharpe buscando dados maiores, de mais tempo do que um ano aí, porque torna a medida um pouco mais precisa. Não usar índice de Sharpe como único critério de seleção. Então, o que eu estou falando aqui, eu não estou dando um número mágico para você estudar ali um fundo de investimento, né? Olhou o índice de Sharpe, viu que um é maior que o outro, pronto, escolheu aquele fundo. Não é isso. Você precisa olhar outros critérios, você precisa olhar o desempenho do fundo no longo prazo, você precisa saber quem é o gestor, quem é a gestora, como é que esse gestor pensa, ler as cartas que essa gestora escreve para os investidores. Então, de jeito nenhum, esse pode ser
o único critério que você vai usar para escolher um fundo de investimento. Agora, então, a gente vai falar do fundo que foi um dos campeões aí do primeiro semestre desse ano, inclusive olhando sob essa ótica do índice de Sharpe, usando ele como métrica para avaliar os fundos, né? Foi uma análise que foi feita de forma multifatorial, não considerou só o índice de Sharpe, né? E, portanto, fica aí, de novo, esse reforço. Não usa só um tipo de medida. O fundo que eu vou falar é esse Trígono Flagship 60. Ele é um fundo de ações, tá? Um fundo de ações. Qual que é a gestora aí desse fundo? É a Trígono Capital, é uma gestora aqui de São Paulo, né? É uma gestora que foi fundada, se eu não me engano, em 2017. E os gestores são o Werner Roger e o Fred Mesnick. Eles são gestores já bem conhecidos no mercado de gestão brasileiro, né? E eles se conhecem, estava dando uma olhada na história da gestora. A gestora é jovem, né? 2017, se eu não me engano, foi 2017. É recente, né? Para uma gestora. E eu sempre costumo falar para procurar fundos que tenham mais do que 5 a 10 anos de histórico aí. Essa gestora é mais recente. Só que você olha para a história deles, primeiro, eles já se conhecem há mais de 30 anos, os dois. Passaram por grandes instituições do mercado financeiro aqui no Brasil e eles estão no mercado há mais de 20 anos trabalhando com gestão de ativos, né? Então já passaram por outras gestoras, já mostraram serviço em outros lugares. Então, apesar de ser uma gestora jovem, você tem dois profissionais aí que já têm vasta experiência no mercado, né? Qual que é o objetivo desse fundo? Eu tirei isso aqui do próprio regulamento do fundo, tá? Então, é importante ler regulamento de fundo, né? Pode ser meio chato, talvez, é um documento meio longo ali, mas tem informações essenciais para você, investidor. Objetivo: investir predominantemente em empresas com valor de mercado abaixo de 5 bilhões e ou liquidez diária abaixo de 10 milhões, buscando a melhor relação risco e retorno e também alinhar oportunidades de investimento em empresas que podem evoluir em termos de governança. Traduzindo, é um fundo de small caps. O Felipe falou um pouquinho de small caps aí na apresentação dele, o Garran falou que o índice de small caps não foi tão bem nessa semana que passou. O que é uma small cap? É uma empresa que é menor, tem um valor menor de capitalização. Não é uma empresa já consolidada, já madura, que já cresceu bastante, já é muito conhecida dos investidores e tudo mais, né? Tem grande liquidez, é muito negociada na bolsa. Uma small cap é diferente disso. É uma empresa geralmente menor, mais jovem, está num processo de crescimento, ainda não atingiu a maturidade. É uma empresa que tem um valor de mercado menor, aqui eles estão procurando especificamente essas empresas, e que são menos líquidas, né? Que são menos negociadas nos pregões da Bolsa. Então, eles procuram esse tipo de ação. Por que eles procuram? Porque eles estão tentando identificar empresas que têm grande potencial de crescimento. Se é uma empresa menor, mas que está começando a ficar redondinha, está começando a acertar os seus processos de gestão, esses gestores eles enxergam nessas empresas um grande potencial de crescimento. E é aí que o fundo quer ganhar dinheiro, é aí que o fundo quer ter sucesso nos investimentos, buscando essas empresas que têm um grande potencial de crescer, certo? Outras características do fundo, né? Taxa de administração 2% ao ano, padrão da indústria para fundos de ações. Taxa de performance 20% ao ano, é padrão também. Qual que é o índice de referência, né? Essa taxa de performance é uma taxa que você paga para o gestor se ele conseguir ganhar do índice de referência. Qual que é o índice de referência? É o índice de small caps, do qual o Felipe falou um pouquinho, da B3, né? Então, o fundo quer ganhar desse índice de small caps. A aplicação mínima é R$250, então é um fundo bem acessível para o investidor, né? Só que aqui a gente entra em alguns detalhes importantes, né? Por ser um fundo de small caps, não sei se você lembra, se o pessoal que está assistindo lembra do que o Felipe Garran falou, né? Essas empresas são mais arriscadas. Por quê? Por um monte de questões, mas posso dar alguns motivos. Primeiro, elas são menores, menos conhecidas, elas ainda não estão maduras, né? Então precisa acertar muito a gestão para conseguir destravar esse potencial de crescimento, né? Segundo, elas são pouco líquidas. Então o que acontece? Digamos que você comprou ações de uma small cap. Aí você falou, bom, agora chegou a hora, eu quero me desfazer do meu investimento. Aí você, sei lá, tem lá
30 milhões de reais em ações de uma small cap, né? Vou falar de valor grande, porque é assim que um fundo trabalha. Aí ele vai tentar vender 30 milhões, não sei se você lembra, mas esse fundo procura ações que negociam a menos de 10 milhões por dia. Ele vai tentar vender 30 milhões, ele não vai conseguir vender tudo num momento só. Qual que é o risco? Não conseguir vender. Aí, para conseguir vender, precisar abaixar o preço que você aceita para que você venda essas ações. Então, tem esse risco de liquidez aí. Então, isso faz desse fundo um fundo para quem tem perfil arrojado e agressivo, né? Perfil que tem um grande apetite por risco, por todas essas características que eu falei, esse fundo é mais arriscado. Claro que se ele corre mais risco, você também tem a possibilidade de um retorno melhor. Então, tá aqui, fundo Trígono Flagship 60, um dos campeões de Sharpe do primeiro semestre. Olha só, rapidinho analisando alguns números aqui, né? Retorno em 2021, então estamos considerando o retorno nos primeiros 6 meses desse ano, 55,13%, em 12 meses, 94,35%, e desde o início, 231,89% de retorno. E olha só, você olhando o histórico do fundo, você percebe que em 3 anos, esse fundo mantém uma consistência em ter um índice de Sharpe alto, né? Então, você vê que no primeiro ano dele aqui, considerando desde o primeiro ano até agora, em 3 anos, né, mais ou menos essa é a idade do fundo, 5,33, 3,07 em 24 meses, aí você vai pegar a crise do Covid lá de março, então tem um impacto, e 4,39 nos últimos 12 meses, então de junho a junho, né, você pega esse desempenho. Aí, claro que tem aqui a retomada da bolsa, então influencia um pouco também no resultado do indicador. Mas você vê que eles têm conseguido manter uma consistência de gestão, né? Então, entregando o retorno acima do ativo livre de risco lá. E aqui você tem o desempenho, então, desse fundo segundo o índice de Sharpe. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aí o índice de Sharpe, por que usar, lembrar que não é para ser o único critério a ser usado para escolher um fundo, e um exemplo aqui de um fundo que tem um índice de Sharpe bom, né, um dos maiores da indústria hoje em dia, claro que isso tem que ser analisado no momento em que você vai investir, e mostrando aqui que o fundo tem entregado aí com consistência ao longo dos últimos 3 anos. Certo? É isso aí, Amanda. Alguma dúvida? Algum comentário? Não. Perfeito. Obrigada pelas informações, pela aula. Valeu. Aí sobre o índice de Sharpe. Foi muito, muito bom. Bacana. Pessoal, valeu, Amanda. Até semana que vem. A gente vai se falando aí. Bom, pessoal, esse foi o nosso call semanal. Lembrando que nós não estamos fazendo uma recomendação de investimento, e sim trazendo informações sobre o mercado financeiro. E se você tiver interesse de ter um acompanhamento personalizado para os seus investimentos, para uma montagem de uma carteira de acordo com o seu perfil e os seus objetivos, entra lá no nosso site, iplan.com.br. Lá você vai encontrar o nosso chatbot, que vai conversar com você para te ajudar a descobrir qual é o seu perfil de investidor. E descobrindo o seu perfil de investidor, a gente disponibiliza uma agenda de mentoria para você marcar a sua data e ter esse nosso acompanhamento para a montagem da sua carteira de investimentos. Se você gostou dessa nossa atualização de mercado, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não perder os nossos próximos calls e segue a gente lá nas nossas outras redes sociais também. Nós estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Spotify. É isso aí, galera. Boa semana para todos e até semana que vem.